Esse sentimento ele é inato, ou seja, ele já nasce com cada um de nós, como da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Precisa de manifestações exteriores à adoração. A adoração verdadeira é o do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir numa simples ação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Tem Deus preferência pelos que o adoram deste ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam ralam com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem, ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derruba, perdá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei, e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Aí de uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Por que é que nós escolhemos ler e responder essas perguntas que nós encontramos no Livro dos Espíritos? Para que nós possamos entender que um momento como esse, de breves minutos, onde estamos nos preparando para iniciarmos verdadeiramente a reunião pública doutrinária, ela se faz necessária para nós refletirmos sobre a importância da adoração a Deus. Muitas vezes, através de atos exteriores, nós procuramos demonstrar, muitas vezes, o que verdadeiramente não vai no nosso coração. Às vezes nós poderemos até enganar uma multidão, mas nós não conseguimos enganar a Deus e a nós mesmos. Então, o verdadeiro sentido de adoração que nós poderemos fazer com relação ao Criador, ele está na forma de nós nos conduzirmos, procurando sempre fazer o bem, procurando evitar o mal, procurando nos conhecer, procurando fazer o melhor que nós pudermos pelo outro. Porque, na verdade, nós estamos fazendo a nós mesmos e principalmente a Deus,
uma vez que cada vez mais nós temos a oportunidade de nos fortalecer diante das leis divinas, que são leis sábias, leis que vêm e foram criadas, justamente idealizadas, para que nós pudéssemos utilizar e a fim de nós nos conduzirmos com segurança através das nossas existências. Então, por isso é que se faz necessário, e é de grande valia, cada vez mais nós nos inteirarmos desses mecanismos, para que a gente possa compreender o porquê de nossas vidas. Então, não basta apenas pedir, Senhor, Senhor, mas simplesmente fazer por onde. Tudo que está no nosso caminho, tudo que está na nossa programação, ela está de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Mas nós conseguimos descobrindo que se nós não tivermos a consciência, a certeza desse Pai de misericórdia e de amor, que nos dá todo o suporte, e se nós não estivermos conscientes e com o nosso pensamento elevado a Ele, em todo momento de nossas vidas, cada vez mais nós nos sentiremos fracos. Então nós não estamos aqui para idealizarmos e valorizarmos também a condição da fraqueza, mas ela sinaliza que é possível nós aproveitarmos esse momento para fazer diferente. Então, onde é que nós conseguiremos verdadeiramente cumprir a nossa tarefa enquanto nós estivermos aqui nesse planeta de provas e expiações? Quando tivermos o despertar que nada acontece em nossas vidas por acaso, que tudo tem uma razão de ser. E para isso nós precisamos, repetimos, nos fortalecer cada vez mais. Então, independente da forma que nós nos direcionarmos ao nosso Pai, o verdadeiro sentimento que brotará do nosso coração é que vai fazer com que cada vez mais nós sejamos venturosos. Então pensemos nisso com muito carinho, aproveitemos o que a doutrina espírita ela está nos passando com muita sabedoria e amorosidade, e lembrando que, para que um dia nós possamos verdadeiramente termos a nossa consciência tranquila e o sentimento da felicidade, será necessário que nós também façamos a nossa parte. Então, cada um deve vestir essa camisa, mas a espiritualidade vai sempre respeitar o nosso posicionamento. Então, agradeçamos cada vez mais a Deus essa oportunidade e façamos o melhor que nós pudermos. Então, agora nós nos convidamos para orarmos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tuas mãos, rogando a Tua misericórdia e o Teu amparo. Fortalece-nos, Senhor, nesse momento, como também o nosso irmão que irá fazer uso da palavra, para que nós possamos, a partir de agora, termos a oportunidade de abrirmos o nosso coração, para termos a condição de entendermos, de enxergarmos a importância desse momento, a fim de que possamos sair daqui mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. Por tudo isso, Senhor, é que nesse momento nós rendemos graças, elevamos o pensamento a Ti e pedimos a devida permissão à equipe espiritual que coordena os trabalhos nesta casa, permissão para que possamos dar por iniciado mais uma reunião pública doutrinária nesta noite. Que essa paz possa nos conduzir durante todo o tempo de nossas vidas. Muita paz. E agora passamos a palavra ao nosso irmão Hinaldo, para que ele possa nos trazer a orientação desta noite. Caríssimos e amados, pelos Espíritos Consoladores, até nós, e que possamos nos esforçarmos, quiçá, no nosso dia a dia, para pormos em prática. Estarmos hoje
nesta casa de oração e trabalho e trazermos esse tema que eu posso afirmar sem medo de errar, que é um dos maiores embates que nós, que tomamos consciência de um sentimento que é o ápice e a busca incessante de todos nós, que é o amor. Mesmo sabendo que em todas as exortações que já fiz e em todas as casas que já tive e todas as pessoas que eu já conversei, nenhuma delas soube me responder o que era amor. Ninguém o sabe. Muitos se arvoram em dizer que sentem amor, mesmo sem saber o que é. E quando vocês estão aí se questionando e muitos querendo levantar a mão para dizer eu sei o que é, eu vou logo antecipar que não adianta vir com comparação. Não adianta a pessoa chegar para mim e dizer amor é o carinho que uma mãe sente pelo filho. Carinho é carinho. Eu quero saber o que é amor. Não, amor é a dedicação que uma mãe... Não, dedicação é dedicação. Eu quero saber o que é amor. Nós vamos descobrir, se mergulharmos no profundo dessa palavra, que nós não sabemos e nem sentimos. E eu fui buscar aqui, já que eu vou chegar no tema, porque ele é, como aqui no Nordeste a gente pode falar que é entrave amarga. Aí vocês sabem o que é. E como trata-se de sentimentos, eu tenho que buscar a origem do que nós vamos conversar. Então eu vou partir do Evangelho para chegarmos ao nosso tema de hoje. E a instrução dos Espíritos, no capítulo 11, fala sobre a lei de amor. Assim como existe a lei de atração, a lei de repulsão, existe a lei magnética, existe a lei quântica, que são inevitáveis. Nós não podemos também mudá-las. Existe uma lei chamada a lei de amor. E neste capítulo 11, nós vamos encontrar uma colocação dos Espíritos que nos apacenta a alma. E ele nos diz assim: no início, o homem tem senão instinto. Quando corrompido, ele tem... Tá saindo agora? Continua do mesmo jeito. Aqui estava saindo? Então vamos continuar. Quando corrompido, ele tem sensações. E quando depurado, ele tem sentimentos. Mas, Rinaldo, por que você quer dizer que isso vai nos apacentar a alma? É porque ele explica para cada um de nós, individualmente, onde você se encontra. Em tudo na nossa vida. Em tudo que vocês possam imaginar. Família, trabalho, comida, sexo. Vai dizendo coisa aí. Qualquer coisa que você esteja imaginando aí. Relação, conquistas. Tudo você tem que só examinar. Eu estou em que nível? Eu estou no nível do instinto? Eu estou no nível das sensações ou dos sentimentos? Vamos lá. Comida. O meu prato é aquele de 100 peso. Uma montanha. Eu como porque senão vou morrer de fome. Eu tenho medo de morrer de fome. Eu sei que aqui no Manuel Quintão as pessoas não têm em casa, porque não precisa. Não precisa ter armários para guardar comida. Para quê? Se nós temos hoje uma sociedade que nos oferece supermercado quase que 24 horas aberto. Mas o que é isso dentro de nós que ao abrirmos um armário e começamos, olha, não brinque não, a coisa aqui em casa não está fome, vamos fazer compras. Vamos fazer, é o medo de passar fome. Ainda resquícios do passado. É instinto ainda. Ou mata ou morre de fome.
E para matar a sede, vai para o supermercado com uma desgraça que foi criada pelo homem, que eu acho fantástico. É um tal de dinheiro de plástico. Eu não sei, eu sei que vocês do Manel Quintão não tem essa loucura na carteira. Que é aquilo que você vai comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, para mostrar quem você não gosta, o que você não é. Mas no final do mês vem o extrato do cartão de crédito, este infame, que é um encontro inevitável no final do mês, que suga como um extrator todo o nosso salário, se esvai. E a gente fica satisfeito, porque aquele que nos inveja pensa que nós estamos ganhando muito, e a gente é afundado em dívidas. É a primeira ilusão, mas é um sentimento. Olha que engraçado. Então eu não estou no instinto, apenas eu utilizo o meu instinto para sobreviver. Então eu estou aonde? Com referência à comida, com referência a sexo, com referência a relações, aos maridos, às esposas, aos filhos. Em onde nós nos encontramos? Eu estou no instinto, eu estou nas sensações. As sensações são assim. Eu acho que nessa época não tem o negócio dos jovens, jovem que gosta muito disso. Tem um nomezinho, um termo agora, como é? Ficar. Aí ficar é o seguinte: pega aqui, solta ali, pega ali, solta aqui. Não é assim? E quando termina 6 meses depois, como é o nome? Não sei. Eu não sei nem o nome dele. Não sabe. Quer dizer, é uma sensação. E é uma coisa tão rápida que... E como foi? Não sei, já foi. Passou. Parece um cometa. E a pessoa não sabe nem sentiu. E é assim mesmo. Ou dizer, é assim mesmo. Está tudo certo. E vai se vivendo na sensação. Mas ele diz que no início nós temos instinto quando corrompidos. Essa palavra está em moda? Tá, não é? A gente ouve muito. Mas nós achamos que a corrupção só está no escalão superior. Não, está entre nós. Vocês querem ver uma das maiores corrupções que eu vejo dentro da casa espírita? Eu posso dizer. É o sujeito chegar cedo e botar uma bolsa para guardar lugar para quem vai chegar atrasado. Isso é roubo de direito de alguém que chegou cedo, vai sentar na fila de trás. Porque você se deu o luxo de guardar para uma pessoa inescrupulosa, posso chamar assim? Porque está usurpando o direito de alguém. Aí a pessoa, Inaldo, você está empurrando o pé no pescoço. Eu digo, é só como o povo atende. Aí atende, porque dói. Maria, está me machucando. Tá, uma fila de cinema maravilhosa, onde você chega e agora tem um artifício, zap, fulano, compra o meu ingresso da minha esposa e dos 4 meninos. 6 criaturas vão ficar fora daquela sessão porque você também foi desonesto. E vem reclamar das esferas superiores. Isso é sensação. Você está vivendo aquela coisa, e achando que está tudo normal. E algo nos incomoda, porque nós estamos no instinto, nas sensações, ou, como dizem os espíritos, depurados, temos sentimentos. Eu ainda vou dar a bola 7 no caçapa do canto. Calma, que esse nunca aqui é comigo. Vai ser a 7 da caçapinha do canto. A lapada vem no final. Então, se eu estou ainda no instinto ou nas sensações, como eu vou me depurar? Se eu ainda estou me debatendo. Por isso que o senhor Allan Kardec nos deu 2 questões maravilhosas. A primeira, pondo em nós a responsabilidade. Perguntou aos espíritos, as entidades, questão do livro dos espíritos, que estudava o nosso irmão com muita propriedade, e muita gente, longe o pensamento, outros até conversando. Eu vi, conversando, se dá o direito de estar ouvindo o lenitivo, mas faz de conta que não está ouvindo. Aí ele perguntou aos espíritos, entidades venerandas, onde está escrita a lei de Deus? Aí os espíritos disseram, na consciência do ser humano. Devolveu para nós a responsabilidade de agirmos. É por isso que ele diz, no início temos instinto, reacionários, mas aí nós vamos nos corrompendo
E aí temos sensações. E que sensações são essas? É fácil da gente entender. Olha, o tema está se aproximando, eu fico até nervoso. É porque ele é difícil. Imaginemos, vocês sabem onde é lá em cima? Vocês sabem onde é lá embaixo? Sabem. Porque vocês já foram no 18º andar, no 34º andar, onde mora a sua prima, seu parente. Aí você sabe onde é lá em cima. Inclusive, você já desceu num túnel, ou desceu numa uma ladeira, as ladeiras de Olinda, e quando você desceu, você aprendeu o que era lá em cima, no alto da Sé, e o que era lá embaixo. Não aprendeu? Como você aprendeu? Subindo e descendo. Então é necessário subir e descer. Agora não precisa nem ficar lá em cima, nem ficar lá embaixo. Você precisa estar onde você se encontra. E não, por que isso? Porque hoje o nosso tema fala sobre duas coisas: orgulho e humildade. Onde elas estão? Em nós. Mas para facilitar, vou deixar só a pergunta, que é o tema que nós vamos conversar. Mas também nos deixar confortáveis para também não estarmos entrando em parafuso e dizendo, pronto, hoje eu nem acabei, fui para o quintão lá e hoje hoje eu não sei o que eu faço da minha vida. Sabe, calma. Você tem que se situar. Se encontra, sabe onde você se encontra. Porque se alguém disser assim, onde fica o centro? Todo mundo sabe ensinar como chega aqui? Serve para todo mundo? Claro que não. Porque quem tiver em Olinda, você não vai ensinar igual como quem está em Piedade. Então você primeiro tem que saber onde a pessoa está. Então você precisa saber onde você se encontra, para depois você buscar o lugar para onde você quer ir. Por isso que o Allan Kardec deu a segunda frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele compreende em domar as suas más inclinações. Aí uma pergunta bem simples: o que é que se doma? Animal. Muito bem, gosto de pessoas assim que respondem na hora. Animal é que se doma. Então nós tenhamos a consciência de que nós temos que domar as nossas más inclinações. E de onde elas vêm? Do instinto, gente. Do instinto, no início era o quê? Ou mata ou morre. Quem sobrevivia? O mais forte. Não era assim? Para melhoria da espécie. Olha que qualidade de gente maravilhosa nós temos hoje. Seres humanos, delicados, harmoniosos. Não, claro que não, Hinaldo. Porque ainda não estamos na parte da corrupção, ainda estamos na parte dos sentimentos. Mas bateu na trave. Estamos mesmo na do sentimento? Vamos ver. Rápido, sem pestanejar. Levante a mão quem se encontra num sentimento e é pleno dele já. Qualquer sentimento. Eu me acho uma pessoa. Olha, eu vou dizer a vocês numa frase em que eu busquei na internet, botei no espelho e comecei a repetir todos os dias para mim, para eu me convencer. Para me convencer, é claro. Então eu fui para o espelho de manhã e narro a vocês sem nenhuma modéstia, ao momento em que eu me aproximo, eu me deleito em ver a espécie mais linda que existe nesse universo. É uma coisa linda, você não tem noção. Aí eu me aproximo do espelho e me vejo. E já fico satisfeito. Ah, fantástico. Então eu olho para o espelho e digo, eu sou perfeito, alegre e forte. Eu tenho amor e muita sorte. Eu sou feliz e inteligente. Eu vivo positivamente. Eu tenho paz. Eu sou um sucesso. E eu tenho tudo que peço. E acredito firmemente no poder da minha mente. Porque é Deus no meu subconsciente. Isso não é meu não. Isso é de Lauro Trevisan. Eu achei lindo. E disse, é isso que eu quero para mim. Então eu tenho que o quê? Repetir. 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 Até automatizar. Aí quando eu acordo de manhã, eu já me acordo alegre. Feliz. Passo pelo espelho, vou para o... Quando eu olho, ê garotão, solto o beijo ali mesmo. Porque se eu não me fizer feliz, quem é que vai? Eu vou depender dela? O ser que está ao meu lado,
que é o famoso bem-é. Não, eu tenho que ser feliz por mim. Ela que procure sua melhoria, ela que cresça interiormente. E eu vou aqui feliz, contente. Vocês têm noção o que é viver ao lado de um homem feliz e contente? Ela vai se sentir bem e, por conseguinte, ela também irá fazer a mesma coisa. E aí, a reciprocidade, a assimilação, a vibração. É fantástico dentro de casa. Vocês têm noção que somos pessoas normais. Nós reclamamos, nós brigamos, nós temos tudo. Só que com outra visão. Uma coisa diferenciada. Experimentem, vocês vão ver como é bom. Então nós começamos a entender onde é que eu me encontro. Então, se os seres que sobreviveram somos nós, mas será que eram os mais fortes? Os violentos? Os que matavam e sobreviviam? Quais os animais que vocês lembram que eram ferozes, grandes, e numa bucanhada, se tivesse aqui, comiam uns 20? Cadê os dinossauros? Engraçado, porque o nosso mestre, quando esteve aqui, disse: bem-aventurados os mansos, os brancos, os puros de coração, porque herdarão a terra. Então nós precisamos entender que não é violência. O instinto vai ficando para trás e nós vamos o quê? Mudando. Mas é fácil mudar? Não, porque o mestre já esteve aqui há mais de 2000 anos e estamos ainda nos arrastando nas sensações. Ainda estamos. Então precisamos correr atrás do prejuízo, porque se o mestre, ao chegar aqui, já tinha passado 4000 anos da chegada dos capelinos aqui, a terra passava de expiações e provas, de primitivo para expiações e provas, 4000 anos antes do Cristo. Com mais 2000 anos que o mestre está aqui, 6000. Conforme os escritos, a mudança terrena, cada período é de 7000 anos. Só falta 1000. Segundo os espíritos, que através do pinga-fogo Chico Xavier nos adverte que em 2057 estaremos entrando no mundo de regeneração. Mas não é rápido assim não. São 7000 anos. É só aguardar. Calma. 7000 anos. Então tá tudo belezal. Tá. Mas é de regeneração. Não haverá o sofrimento, os embates que nós temos hoje. O mundo está transformando, porque as pessoas estão mudando. Então, o que é que nós não aceitamos mais? O que nós fazíamos no passado. Porque o que é que nós fazíamos no passado? Instinto, lá atrás. Matar ou morrer, sobreviver. E passamos uma época que é esse momento de expiações e provas. O nome já está dizendo, ou estamos expiando o que fizemos, ou estamos provando que não fazemos mais. E é o que a maioria de nós estamos fazendo. E engraçado, quando ele nos dá como a segunda palavra, a primeira palavra que os grandes espíritos superiores inebriados desceram do céu, vieram nos exemplificar o que era o amor. Aí Francisco de Assis, Joana de Ângeles, como Madre Teresa de Calcutá, a Gandhi, menino, foi uma enxurrada. Nos deram o exemplo. Após a implantação do reino de amor por Jesus, 2000 anos se passaram e nós estamos ainda arraigados ainda, porque tá ruim, muita gente diz, mas tá bom. Não tá bom não. Temos que mudar. Então as sensações estão nos dando condições de mexermos com os sentimentos. Aí eu volto a uma pergunta de novo. Já deu tempo de vocês pensarem. Alguém pode se expressar dizendo: eu sou, não digo humilde não, que aí se disser não é humilde, porque humilde não se apresenta, mas vamos dizer, uma pessoa alegre, devotado. Eu sou devotado. Eu gosto de colaborar. São sentimentos, gente. Veja, os espíritos nos dizem, e os sentimentos, depois da corrupção vem os sentimentos, mas quando depurado temos esses sentimentos. E eles dizem assim, final da lei de amor, para hoje à noite ler quando chegar em casa. O ápice de todos os sentimentos, o amor. É a união de todos os sentimentos.
E tem neguinho aí pensando o que é ainda. Então é por isso que que é muito dedicado, ele é o primeiro a chegar no centro, ele é o último a ir. Ele não se desgasta em ser chamado para ajudar, colaborar. Engraçado, ele até contamina os outros com o devotamento dele. Veja, ele começa a exemplificar aos outros como é devotamento, o que é humildade. Qual ser? Assim, é porque é tão fácil, né? Todo Chico já abriu, né? O espírito que vocês conheceram assim, mais dedicado em amor, em atender as pessoas, sabe? O sujeito se acabando, se esvaindo já no finalzinho da vida, e o povo lá, Chico, uma cartinha de mamãe, Chico, uma cartinha de meu filho, e o bichinho lá, 750 remas, e quando parava para tomar um chazinho com umas bolachinhas, o povo ainda fazia bico. Vai sair para comer de novo? Esse homem não pode ficar, né? Fernando bem agora, fazendo psicografia. Eu achei tão bonito, eu fui ver. Aí o pessoal, ele cansado, sobrecarregado. E agora que tem uns 3 ou 4 pedaços de madeira batendo nas costas dele, falando mal dele. Aí ele tá lá aguentando, né? Aí eu conversando, aí ele dizendo. Aí o povo chega junto. Fernando, nem pergunta se tá melhor. Meu filho tá aqui. Não pergunta nem se o sujeito tá melhor. Você precisa de uma prece? Não. Meu avô está aqui, tem uma mensagem dele? Senta, pega um papelzinho, escreve um bilhete. É só a sensação de pegar, de querer. Eu me recordo de uma entidade espiritual que certa feita, ao atendermos a família no atendimento fraterno. Atendimento fraterno. E a família toda, não, vovô, uma mensagem de vovô. E engraçado, aí eu ali conversando com ele e vi uma entidade espiritual, um senhor. Aí eu questionei mentalmente a ele, quem era ele? Ele disse, não diga que sou eu não. Eu estou aqui. Mas esses infelizes estão tudo atrás para saber o número da apólice do seguro. Vieram ao centro espírita para pegar o número da apólice de seguro. Porque a vovó não deixou cópia com ninguém. Estava feio o negócio, né? Era dinheiro. Veja, é o interesse, a sensação. Sensação. Então, as mágoas, os perdões, as coisas que nós não fizemos, sentimentos, ainda estamos nos debatendo nesses sentimentos. E o que é que nos faz olhar agora para o tema da noite? É o de lá de cima e o de lá de baixo. A humildade, humildade, não é? Da terra. Vocês sabem de onde vem originado, ou seja, próximo a que chakra? O básico, que é virado da terra. É o primeiro passo na escala das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes. Porque é preciso a humildade. Compreendermos que nós não somos ainda espíritos de luz. O mestre nos asseverou, vós sois deuses, acenda a vossa luz. Pega um livrozinho chamado Voltei, de irmão Jacó. Foi o presidente da Federação Espírita Brasileira e ele se comunicou, e esse livro é dele. E ele dá lá a narrativa em que os espíritos obsessores, quando ele apresenta isso no mundo espiritual, já consciente e desencarnado, os espíritos perguntam a ele, Jacó, cadê tua luz? Aí ele olha, menino, uma coisinha meio enebriada, uma coisinha meio escura, ele diz, menino, não tem luz nenhuma não. Que luz é essa, gente? Os sentimentos. Nós fomos criados filhos do amor, para o amor, mas precisamos individualizar, estabelecer esse critério de compreensão dos sentimentos. Aí veja, pessoas, é claro, pessoas desavisadas, aí cria um troçozinho pequeno, né, que é chama de filho, aí ele vai crescendo, aí, você me ama? O menino, hein? Vá, meu filho, diga que você me ama. Aí o bicho não sabe nem o que é, você não sabe, ainda por cima está pedindo que o menino diga. Aí o menino não sabe o que é amor. O menino sabe dependência, que ele depende para comer de você. Quando você bate nele, ele corre para se guardar em quem? Se a mãe é que bateu, pode ver, ele corre, se agarra na perna dele, chorando, porque é ela o porto seguro. Então ele sabe o que é dependência, ele não sabe o que é amor. Aí você tem que começar o quê?
exemplificar o que é dedicação, o que é carinho, o que é amor. Como? Buscando os sentimentos. Exemplificando. Não adianta falar. Não adianta falar. Tanto é que a prova é fácil disso, né? O sujeitinho nasce tão bonitinho, né? Aí papai vai embora. Mamãe fica sozinha com ele. Aí o bichinho cresce. Quando ele tá grandinho, a mãe faz, que triste. Não conviveu com aquele desgraçado e é igualzinho a ele. Aprendeu por quê? O exemplo. Não adianta. Não é o que você fala, é o que você faz. Não adianta dizer. Quem não já ouviu isso? Olha, dá um tapa na boca se você mentir, que os dentinhos entram. A gente ficava com medo, é ou não é? Olha, tudo com a mão na boca, olha, tá vendo? Aí o telefone toca, aí o menino ouve da mãe. Olha, atenda, se for sua tia, diga que eu não estou. Como é isso, gente? Mamãe, o negócio tá mentira. Não, depois eu explico. Diga que eu não tô. Porque adulto pode, criança não. Veja, para criança não existe esse mundo paralelo da invenção, da ilusão, que nós estamos exemplificando para eles. É tão engraçado que as bem-aventuranças chegam no momento em que ele fala da necessidade de sermos pessoas verdadeiras, honestas. E quando chega nesse chakra, que é o laringe, é engraçado que ele diz assim, que é preciso nós nos assemelharmos às crianças. Por quê? Você experimenta pegar o menino de cavar, vai falar que seu tio deu um beijinho nele. Não me vou nada. Não vai de tio não. Menino, pelo amor de Deus, seu tio vai. Faça isso não. Seu tio vai chamar a gente pro Natal na casa dele. Vá lá, você vai. O menino não vai, ele vai empurrado, mas não vai. Você tá nele e ele não vai, porque ele é o quê? Transparente. Por isso assemelhar-se. Pararmos, tem gente que quer ver coisa dentro do centro espírita. Um abraçando o outro com vontade de morder. Ô meu irmãozinho, tudo bem? Tudo na paz? Melhor de morder o outro. Não é mais fácil chegar junto e falar, vem cá. Temos que aparar essas arestas. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra. Mas aqui dentro a gente tem que comer. Vem cá, eu não sei lá como foi a última encarnação. Lá do instinto. Se foi com a faca na mão, um matando o outro. Vem cá, me dá um abraço. E abraço de 30 segundos não, que agora eu tava aprendendo com o mozinho. Tem que passar mais de 20 segundos, né? Porque os abraços da gente já vê até em filho. É 3 segundos. Agarra e solta. Não! Abraça e fique lá agarradinho. Eu me lembro com minha mãe. Quando brigava dois, elas vem cá, vai passar o dia todo agarrado um com o outro. Eu digo, mas mãe, faça isso não. Olha, fica logo junto, tu já sabe como é. Aí tinha que ficar. Apacentava as almas. Domava aquele instinto ruim. Porque quem nós fomos no passado, nem vá atrás saber. Olha, só tem da gente estuprador, matador, assassino, tudo você já foi. Os espíritos nos dizem que da criação nossa até hoje, 700 encarnações. Faz as contas para trás. De tudo você já foi. Quando chegaram, ó, Chico, foram perguntar a Chico, não é da época de muitos aqui não, mas alguns vão lembrar, Escadinha. Era um marginal que tinha no Rio de Janeiro. Aí perguntaram, Chico, e Escadinha pra você quem é? Chico deu uma risada e disse, eu, no passado. Isso é saber quem é. Claro, qual é o problema? Entendeu? Agora, o que você não entende é esse lado sombra que tem dentro de você, que ora... Olha, é triste. Porque tu é sangue do meu sangue, senão eu tô sentindo o pescoço, desgraçado. Sabe como é o nome disso? Tolerância, que é o sentimento que mais se aproxima de amor. Por isso, para nós chegarmos a essa humildade, é preciso nós entendermos esse orgulho que existe dentro de nós, que é você achar porque não faz mais, não admitir quem faça. Cristão, eu acho tão bonitinho um cristão, como diz o nosso irmão, dizia o nosso irmão, e diz aí quem está no espiritual, continua dizendo, Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele disse, amo a Jesus, mas temo aos cristãos. Ele tinha medo do cristão, porque era um cristão sem Cristo no coração.
hoje, quem é que admite aqui e ama os nossos irmãos muçulmanos que bota aquelas bombinhas ao redor e explode? Ninguém. Sabe por quê? Porque você não lê história. Vão para as cruzadas? Os cristãos, na época da cruzada, igualzinho. Você é cristão? Não, corta a cabeça. Você, não, eu sou. Olhe, sou não, corta. Matava, em nome de Jesus. Quer dizer, porque eles estão fazendo isso agora? Ignorância, gente, é extinto ainda. Calma, eles vão chegar. E de pregar o evangelho, vão lá, se entreguem ao holocausto, fale sobre Jesus. Não, vou nada. Vão me matar. E você morre? Eu não sabia, não. Agora, de hoje em diante, vocês vão ver quanto nós, eu estou dizendo nós, porque somos todos nós. E o nosso irmão disse uma coisa com muita propriedade no início. Pode ser que ninguém prestou atenção. Ele disse, nós precisamos estudar a obra básica. Vocês terem ideia, eu faço essa pergunta dentro das casas espíritas, eu tenho medo de quem já leu o Pentateuco e estudou todo ele. É um marasmo. Quando a pessoa diz, muita criança fala, eu digo, olha, eu vou fazer uma pergunta da Gênese. A pessoa não recolhe o dedo. Porque nunca triscou na Gênese. Que fala do princípio, da formação da Terra, que fala das evoluções. Inclusive, existe um espírito que dá uma narrativa de tudo que vai acontecer na Terra. Está lá. E eu não vou dizer onde é não, tem que ler ele todo. Oxe, ensinar a pescar. Vai lá, o livro está lá. E é bom que é lá no final. Já no final tem que correr atrás. Para vocês terem ideia, eu fico as pessoas ainda se debatendo o que é que vai acontecer. Menino, vai acontecer tanta coisa. As mudanças são enormes. Esse povo tem que vir, totalmente esse povo abandonado aí, tem que vir tudo para cá. Nós temos que adotá-los. Eles virem para cá, para as nossas terras. A terra da promissão. De um povo festeiro, de um povo alegre, altaneiro, cristão, por herança. Dizem que o espiritismo nasceu na França, desencarnou e reencarnou no Brasil. Vem para aqui. E nós precisamos ser o quê? Os discípulos do século XXI. E de pregar. Mas pregar o quê? Que o povo não sabe de nada. Não estuda nem a obra básica. Aí vai ler esse livro. Eu fico calado, minha mulher fica olhando para mim, ela já fez umas 2 vezes assim. Vou parar. É, porque o negócio de uma violeta na janela. Isso fora, rapaz. Pega a doutrina básica. Vai ler a base. Onde um livro conta a história de um cara que não podia entrar num local, aí, com desonestidade. Vai lá pedir aí, amiga, tá lá no livro. Mas não lê as entrelinhas. Aí me empresta bônus hora teu para eu entrar no teatro. Que é isso, é falcatrua. E ele entra no teatro. Os espíritos superiores não percebem não, que ele pegou os bônus hora. Está no livro. Isso é mentira. Basta de ilusão. A doutrina é pura. Ela nos dá. Eu me recordo agora da narrativa de Emmanuel a Chico. Quando o Chico perguntou a ele, Emmanuel, no mundo espiritual você vai estudar outros livros? Ele disse, não, eu vou assim estudar no mundo espiritual o Evangelho. Aí eu vou para lá. Aí tem a plede de espíritos superiores que vêm pregar. E eles começam a falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou destacar de novo, Emmanuel. Eu me sinto asno, ele disse. Desse pequenino livro. Emmanuel, com aquelas lições todinhas, achei, se sentindo asno, porque não sabe nada daquilo. Eu leio essa doutrina desde 1975. Quando eu ganhei esse livro aqui pela primeira vez. Até hoje eu estudo, eu digo a vocês, eu não sei nada. Estávamos conversando e abrimos um trecho do Evangelho. Quando a gente leu, eu digo, minha filha estava aqui desde 1975, eu nunca vi. E ela ficou rindo, eu disse, eu também não. Nasce coisa nova. É não. É que ainda somos asnos. E achamos uns orgulhosos porque a gente sabe alguma coisa da doutrina espírita. Sabe nada, gente.
Nós estamos saindo da ignorância. Conhecereis a verdade e ela vos libertará de quê? Da ignorância, de ignorar, não sabia. E não vos preocupeis, porque nós temos 7.000 anos de regeneração. É preciso apenas nos enquadrarmos. Humildade, de reconhecer que nada sabe, de você não ser o melhor. Aí vamos para os bens materiais, onde as pessoas... Menino, tem gente que chega no centro espírita se achando. Você sabe de quem eu sou filho? Essa vaga aqui do carro é minha. Eu sou filho do presidente. Aí eu fico rindo, se achando que é filho do presidente da casa. A vaga do carro é dele. E quando mudar o presidente, tu vai perder a vaga? E as pessoas fazem isso na vida. Por isso que a Casa Espírita nos dá novos rumos. Nos apresenta a campanha do quilo. Vocês sabem o que é a campanha do quilo? Todo mundo sabe. Todo mundo já fez. Pelo menos uma vez vai fazer. Porque chama-se pedir esmola. Vocês já pediram esmola na vida? Mas é uma esmola diferente. Você não pede para você, você pede para os outros. E vai levar escarro, cachorro soltando em cima, perdoe, vá trabalhar, isso e aquilo outro, mais uns adjacentes, outras coisas que falam. Aí você vai ouvindo aquilo e aguentando, aí vai lapidando e vai dizer, não é fácil, não é fácil. Ainda por cima, um sol causticante na cabeça, com um saco nas costas pedindo esmola. E certa feita estávamos eu e o diretor, na época, de uma empresa grande aqui de Recife, fazendo campanha do quilo. E o funcionário viu, na segunda-feira ele estava lá, menino, estava seu Antônio e seu Inaldo pedindo esmola na rua. O desgraçado aqui é diretor, ele pedindo esmola. Eu fui explicar, ele é esmola mesmo, e chama-se campanha do quilo. Eu sei, sabia o que era, entendia que é a transformação da criatura humana. Aí ele vai fazer a sopa. Aí nós tínhamos uma sopa lá no Ninarueira, e chegou uma daquelas pessoas proeminentes da sociedade, com as unhas muito bem feitas, sapato alto, toda de meia. Aí, olha, eu sou cardiologista. De que ótimo, doutora, chegou na hora certa de lavar os caldeirões. Aqueles 3 são seus. Morte que você... Asepsia total, doutora, dos caldeirões. Para começar por baixo, para compreender o que é lição de humildade, que você não é melhor do que ninguém. Eu vejo as pessoas nariz em pé, né? Secretaria de Saúde, eu fui dar umas aulas para médicos. Aí, não é porque é a classe médica não, mas é que está mais sofrendo hoje. Inclusive de janeiro para cá já são 9 que se mataram. 9 médicos, a maioria anestesista, mas não corre no meio não, ninguém sabe, né? Acesso fácil aos medicamentos. E a coisa não está fácil porque eles, né? E eu digo assim, procure as casas espíritas para tomar passe, né? Eu me recordo de um delegado me dizendo, como é que eu faço? Porque quando eu chego no centro, os médicos ficam tudo com medo de mim, porque vem aqueles espíritos todinho da delegacia. E ainda tem uns desavisados que ainda teve uma médica que disse, não entre não, porque a gente já não aguenta mais de tanto espírito aqui. É pra vir, pois que venha de rodo. Vinde a mim, disse o médico. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviará. Não vai passar a dor não, é só aliviar. Porque cabe a cada um de nós, com humildade, com simplicidade, edificarmos a força interior e sairmos da condição em que nós nos pusemos. Porque quando você está sofrendo, as pessoas chegam no centro espírita a botar a culpa no obsessor. O obsessor só foi aquele espírito maravilhoso, divino, que tangeu você para o centro. Você não vinha nunca, nem passava nem aqui na porta. Você foi tangido e muitas vezes carregado pela família. E que se você chegar aqui no centro e fizer um trabalho magnânimo, no 3º mês ele, vai-se embora. E eu digo, vá, até logo, que ele vai voltar.
Não é assim que o Evangelho diz? Deixa 10, quando vai, em cada lugar de cada um vem mais 10, são 100. Aí ele vem carregadinho de novo. Ah, porque não pode sair do centro? Pode. É feito o povo me perguntar se pode ir para carnaval. Eu digo, olha, ir é a coisa mais fácil do mundo. O problema é conseguir voltar. São mudanças de comportamento. Ah, eu deixei disso, eu deixei daquilo. Graças a Deus. Não precisava não. Ah, não, eu precisava sim. Porque se eu não puxar a rédea forte desse animal que existe em mim, as consequências serão em mim, não em ninguém. Odeio, vejo ódio, mágoa. Quem já teve mágoa? Eu sinto mágoa. Aqui não tem ninguém com mágoa. Não. Mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Vai morrer nunca. E hoje eu encontrava com uma, mas rapaz, uma leucemia fantástica. Voltava do médico dizendo que estava com uma notícia péssima. E a entidade espiritual, diga a ela que tudo vai ficar bem quando ela perdoar. Olha aqui. Como foi aqui? Linfoma, não vem? 4 meses. Isso há 15 anos atrás. Você tem 4 meses. Aí ela foi fazer retrospectiva, buscar a mágoa dela, a dor, tava mãe, tava pai, tava agressor sexual, tava tudo bem. Quando ela perdoa tudinho, o médico disse, menina, o milagre, tu tá boa? Doença. Existe um livro de Dr. Rutger Dawkins, não é espírita não, mas anda assim com o espiritismo. A doença como caminho. Quem quiser saber os seus males, dê uma olhadinha nesse livro. A doença como caminho. Porque a doença vai dar o teu perfil psicológico. E eu acho a graça quando a pessoa lê o livro, aí diz, misericórdia, sou eu mesmo. Aí quando alguém pergunta, ih, tá certo, tá nada, está tudo errado. Mas se reconheceu. Por isso que Joana de Ângeles nos pede, é preciso reconhecer. É o primeiro passo. E o segundo, rapaz, 5 minutos só, um instante fora. É as pilhas, trocar do relógio, é isso. Então o que acontece? Essa mudança de comportamento. Ah, por isso que Kardec disse que o esforço que empreende é. E Ana Guimarães disse uma coisa que eu achei assim fantástica. Uma entrevista que eu fiz ela mais ou menos lá para trás, não vou dizer muito tempo, não, senão daqui a pouco está o povo sabendo minha idade. Lá ela disse assim: a doutrina espírita não veio para covardes. A doutrina espírita veio para corajosos, os que têm coragem de se enfrentar. Porque a grande trabalho nosso é a humildade. Nós temos que reconhecer que somos petulantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes. Somos. Eu me recordo certa vez sentada assim, aí teve uma pessoa que levantou e disse: eu quero falar do senhor. Eu digo: de mim? Ele disse: é. Eu disse: Deus tenha piedade. Ela levantou-se imbuída, não querendo justificar, mas apenas explicando, por algumas entidades espirituais que estavam ao seu redor. Eu disse: hoje Rinaldinho vai sofrer. A mulher, olha, quando a mulher bota a mão aqui, o dedinho assim, isso dentro do centro, isso. A mulher rasgou. Você é prepotente, é arrogante, metida a dono da verdade, e eu só lhe calar. Ela rasgou. Disse até o pretérito das encarnações. Tudo. Quando chegou o povo, ninguém queria falar mais. Para chegar na minha vez, para eu falar. É uma brincadeira que eu inventei lá. É, você senta todo mundo no centro, chama ela. Aí você pode dizer o que quiser do outro. O outro só não pode responder. Você escuta o que é que o outro acha de você e pronto. Mas não pode responder, não. Aí foi rodando, quando chegou na minha vez, todo mundo olhando para mim. Eu disse: olha, como eu inventei a brincadeira, eu vou quebrar hoje. Aí todo mundo, graças a Deus, ele vai se defender. Aí eu me lembrei: só se defende quem está errado. Se você está certo, para que vai se defender? Você não já sabe que está certo? Deixa o louco falar o que ele quer. E ela, quando terminou, em minha vez, eu digo: olha, eu só quero agradecer a nossa irmã e às entidades espirituais que me deixaram hoje desnudo diante de vocês. Eu sou exatamente tudo isso que ela disse. Agora, se vocês são verdadeiros meus amigos, me ajudem a mudar.
dentro para estar para fora do centro. Mas que maravilha. Entendeu? Reacionários ainda. E eu achei ótimo, porque eu continuo lá dentro ainda. Não vou mudar, eu vou mudar nas coisas que eu posso e eu estou me esforçando. Mas peço ajuda a todos que me ajudem. E a nossa irmã chegou certa feita para mim e disse assim, por isso que eu acho que eu ainda estou aqui. Ela chegou para mim e disse assim, seu Hinaldo, eu preciso falar com o senhor. Aí me levou, olha o que é, 5 minutinhos só, né? Lá para a salinha da verdade, me sentou na sala e disse, olha, eu preciso lhe pedir um favor. Eu disse, o que é? Elodie, o nome dela. Eu falo porque ela permite, inclusive em espírito. Eita, já disse onde ela está, né? Aí ela chegou para mim e disse, não me conte nada dos seus segredos. Tudo que o senhor me conta, eu conto a todo mundo. Eu também tentei esboçar uma risadinha, mas depois eu vi a grandiosidade da alma. Ela estava se desnudando e disse, não vou fazer isso aqui não. Quando o grupo se reunir hoje, todo mundo, eu vou pedir a todo mundo que me ajude. E pediu. Todos aqueceram, acharam aquilo muito digno da parte dela. E aí a pergunta que vocês já sabem, onde é que ela está hoje? Está no Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Como ela fez o que se propôs na vida, de domar a fofoca, ela domou, ela se entregou. A espiritualidade disse, baixo, não precisa sofrer mais não, vem embora. Uma semana após seu desencarne, estava lá no centro para trabalhar. Isso é mudança, gente. Aí vamos amanhã, aqui vai ser a fila, todo mundo contando para o outro quem é. Porque João nos advertiu há mais de 2000 anos. Uma nuvem de testemunhas te observa. Quem são? Os espíritos. E a gente chega com essa carinha de anjo barroco, se dizendo sofredor. Você não sabe quem você é? Então pare de tanto orgulho, de tanta vaidade, de tanta prepotência, de achar que você é o que você não é, e que tenta mostrar aos outros aquilo que você gostaria de ser. E só tem um caminho, diz-nos o Evangelho: a humildade de reconhecer. Encerrou, não foi? Vai rápido, né? Instante a cada. Pode falar de Jesus uma coisa. E encontrar uma plateia como vocês, atentos. E muitas vezes eu não encontro. Eu só tive atento plateia na Tamarineira. Pense numa plateia atenta. Não, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção, não. É um silêncio. Nosso irmão lembra disso. Que é das antigas aqui, essa amizade aqui. É das antigas. E você vai pregar, é assim, tudo silêncio. E quando você começa a falar da comunicabilidade dos espíritos, aí elas começam, os espíritos inferiores começam a se afastar, e elas caindo em si, começam a chorar. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem me botou aqui nesse lugar? Médiuns que não foram compreendidos. Isso é um alerta. E onde é que tem mais alerta pra gente? Vocês querem um alerta? Céu e inferno. A segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec destacou para espíritos felizes, tristes, enlouquecidos, assassinos, para eles se comunicarem. Lá vocês vão ver relatos que coadunam com a vida que vocês estão levando. Eles estão apenas advertindo, não façais isso. E de perdoai. Por isso que Pedro, ao perguntar, mestre disse 70 vezes, 7 vezes, sem contar. Acabou, isso é meu HD externo, ela fica dali. Acabou. Então, vamos hoje à noite refletir. Refletir um pouquinho. O que nós devemos mudar em nossa vida? Não é dos outros, não. A sua. Para galgarmos um pouquinho de humildade. E a Casa Espíritas dar-nos a tudo que nós precisamos. Conhecimento e os momentos. Campanha do Quilo, trabalho assistencial, passe, a mesa mediúnica, para você pôr em prática, para saber o que é lá em cima, a humildade, e o que é lá embaixo, o orgulho e a vaidade. Muita paz e que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, depois de um banquete como este, só nos resta agradecer a Deus, a equipe espiritual, que tem abraçado todos nós com muito carinho, e cada vez mais nós percebemos, como nosso irmão falava em determinado momento,
que muitas vezes a gente pensa que sabe e não sabe. Mas a doutrina espírita, ela nos dá essa grande oportunidade, à luz do Evangelho, do nosso Mestre Jesus, de nós revermos os nossos próprios posicionamentos. E só através do exercício da lei do amor, que ele passa não só pela dedicação, mas pela mudança interior que todos nós precisamos, é que nós estaremos um passo de sermos chamados verdadeiramente filhos de Deus. Então, a partir desse momento, nós pedimos ao nosso irmão Roberto que faça a prece de encerramento. Caríssimos irmãos, vamos neste momento nos colocar em posição de oração e adoração. Tire de vossas mentes toda e qualquer preocupação e peçamos ao nosso Mestre Maior para que não mudemos as nossas vidas, mas mudemos o nosso interior para darmos às nossas vidas um sentido cristão. Que possamos fortalecer os nossos pensamentos para amadurecer as nossas condutas, nos direcionando no caminho da luz, no caminho da paz. E profundamente agradecido a Deus Todo-Poderoso, onde cumpramos com o nosso sentimento profundo de adoração, liberto das nossas vestes carnais, possamos com a alma dizer: obrigado, Senhor, assim seja. E sendo assim, agradecemos ao nosso irmão Hinaldo pela participação e que ele possa levar um abraço fraterno em todos aqueles que faz o Grupo Espírita Nina Aroeira. E damos por concluída a primeira parte dos trabalhos e procuremos continuar em silêncio, em oração, para que tenhamos a oportunidade de dar continuidade aos trabalhos que ora são executados nessa casa. Muita paz para todos.